Amém, meus irmãos. Então, nós vamos iniciar aqui hoje nossa aula aqui no módulo O Livro de Apocalipse. Essa aqui é a nossa aula 7, tá? Nossa aula 7, vamos estudar o capítulo 7 do livro de Apocalipse, ok? Do livro de Apocalipse. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso tempo. O capítulo 7, ele tem uma particularidade em relação aos outros capítulos, mas, como nós temos feito antes de entrar aqui no livro, a gente vai fazer aquele nosso panorama da escatologia, tá? E é muito importante para nós entendermos o livro e entendermos a nossa visão dentro da escatologia, tá? Você sabe que escatologia é a parte da teologia que estuda as últimas coisas, como o mundo vai terminar e como nós, seres humanos, também. Qual é o destino, qual é o fim de todas as coisas. Então, o livro de Apocalipse, ele trata desse destino aí de todos nós e do mundo, tá? Então, como nós temos falado, a grande questão do livro de Apocalipse é como você entra nele, tá? Então, vários grupos têm as suas linhas de interpretação e dependendo da igreja, dependendo do grupo religioso, da denominação que você faz parte, essa denominação, esse grupo, tem uma linha de escatologia que eles seguem, né? Que eles interpretam as profecias, que eles interpretam a questão do próprio livro de Apocalipse, ok? Então, é importante que a gente tenha bem isso em mente, ok? Então, nós aqui da Igreja dos Irmãos, nós temos uma escatologia, que eu considero uma excelente escatologia, onde nós interpretamos o livro de Apocalipse, tá? E esse quadro aqui que nós estamos vendo é um resumo da nossa escatologia, da maneira que nós cremos e nos ajuda a nos posicionarmos em relação ao próprio livro de Apocalipse, entendermos o livro de Apocalipse, tá? Então imagina aqui que essa é a linha do tempo. Hoje nós estamos na chamada época da igreja, tá? Nós seguimos a linha dispensacionalista, tá? E nós entendemos que Deus, ele tem toda a história do mundo dividida em épocas, tá? Onde em cada época ele vai tratar de uma maneira diferente os seus planos, tá? Então nós cremos que Deus ele tem as suas épocas definidas, tá? Então, quando nós estudamos a escatologia, nós identificamos pelo menos 7 épocas dentro da linha, né, que nós entendemos. Então, hoje nós estaremos na sexta dispensação, ou na sexta época, que é chamada época da igreja. Depois que a igreja for tirada, então vai vir a outra dispensação, que nós chamamos a época milenar, ou a dispensação do milênio, né? Que começa aí, que engloba aí toda a parte da tribulação, e do milênio seria a última época, tá? Tá? Mas hoje nós estamos na época da igreja, tá? A época da igreja, dentro do Apocalipse, ela está no capítulo 1, que são as coisas do passado, tá? Capítulo 1 é passado, ok? Capítulo 2 e capítulo 3 é o presente. Então, se você quer saber onde nós estamos hoje no livro de Apocalipse, é capítulo 2
e capítulo 3, que é o presente, a mensagem às igrejas, ou a época da igreja, tá? Ou a mensagem às igrejas, ok? Bem, estamos nessa época da igreja, essa época da igreja, ela vai terminar com o próximo evento escatológico que nós conhecemos como o arrebatamento. Então, o que é o arrebatamento? Jesus volta para buscar os santos, ou seja, Jesus volta para buscar a sua igreja. Então, todos aqueles que se converteram, que nasceram de novo, que fazem parte da igreja, desde Atos 2, quando a igreja nasceu, até o dia do arrebatamento, esses vão subir com Jesus no arrebatamento. Se estiverem mortos, vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e sobem, tá? Aí com o Senhor. E aí, então, termina essa época da igreja, a sexta dispensação, como nós entendemos, tá? Em acontecendo o arrebatamento, vai vir um outro período no mundo chamado a tribulação. E a tribulação nós entendemos que é a partir do capítulo 4 até o capítulo 18. Então, tudo que está dentro do capítulo, entre o capítulo 4 e o capítulo 18, ele está falando da tribulação. Aquele tempo de angústia que Jesus falou, tá? Que viria, e um tempo como nunca houve, nem antes e nem depois. Então, vai ser um tempo bem complicado, tá? A tribulação, nós entendemos que é um período de 7 anos, e ela é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio, que dá os 7 anos. Por que 7 anos? Porque a tribulação, ela é a última semana da profecia de Daniel. Então, lá em Daniel, capítulo 9, tem uma profecia que é chamada as 70 semanas de Daniel. Cada semana é uma semana de 7 anos. Então, nós sabemos que já se cumpriram 69 semanas até Cristo. Até Cristo se cumpriu 69 semanas. Aí entrou o tempo da igreja, tá? Quando terminar o tempo da igreja, vai se cumprir a última semana de Daniel. Então, você pode falar que a tribulação é a última semana de Daniel das 70 semanas, tá? E ela é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio finais. 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, tá? Quando nós olhamos para esse quadro aqui, nós já temos uma linha de interpretação em relação a isso. Por exemplo, nós entendemos e aceitamos e interpretamos que a igreja ela não vai estar no tempo da tribulação, que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação, tá? E daí, então, quem crê dessa maneira são chamados pré-tribulacionistas, ok? Ou seja, quem são os pré-tribulacionistas? São aqueles que entendem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, quando a tribulação estiver acontecendo no mundo, o anticristo e todas aquelas coisas que nós já estamos estudando, a igreja não vai estar, porque nós somos pré-tribulacionistas. Nem todo grupo crê assim, tá? Tem os chamados pós-tribulacionistas e os mid-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles creem que, primeiro, eles não creem no arrebatamento, tá? Eles creem que Jesus vai voltar, mas não em relação ao chamado arrebatamento, mas na segunda vinda, que é após a tribulação. Então, eles creem que a igreja vai passar por toda a tribulação. Então, para os pós-tribulacionistas, a igreja vai ser perseguida pelo anticristo, tá? Nós não concordamos com essa posição, ok? E tem uma minoria que são mid-tribulacionistas. Eles creem que a igreja entra na tribulação e no meio da tribulação ela é arrebatada, porque os 3 anos e meio finais é que são
os tempos terríveis da tribulação, que é chamada a grande tribulação. Ok? Mas nós cremos dessa maneira aqui, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e daí começa a tribulação, tá? Com aquele detalhe, não fale que a igreja começa com o arrebatamento. A igreja começa depois do arrebatamento, a tribulação começa depois do arrebatamento, mas a tribulação ela começa quando o anticristo assinar um acordo de paz com a nação de Israel por 7 anos. Isso está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, tá? É quando o anticristo assinar um acordo de paz com a nação de Israel por 7 anos. E aí, no meio desse acordo, que é no meio da tribulação, ele vai se revelar como o anticristo, tá? Nós já estudamos o capítulo 6, e o capítulo 6, ele falou desse período aqui, as coisas que vão acontecer. Então, você lembra que o primeiro cavalo era o cavalo branco, tá? E o seu cavaleiro, em Apocalipse capítulo 6. Quem é o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, segundo a nossa interpretação? Cristo. É Cristo ou é o anticristo? O anticristo. O anticristo, tá? Capítulo 6, o cavaleiro no cavalo branco é o anticristo, não é Cristo. Alguns têm a posição de que é Cristo, mas nós cremos que é o anticristo. Tem um outro cavalo branco e seu cavaleiro em Apocalipse, que é lá no 19. Aquele no capítulo 19, sim, é Cristo, que é quando ele volta na chamada segunda vinda. O que é o branco? O que representa aquele cavalo branco? O branco do cavalo? Branco é uma paz. É uma falsa paz, né? Porque o anticristo, após o arrebatamento, ele vai se revelar e ele vai botar ordem no mundo e ele vai trazer uma certa paz. Mas é uma falsa paz, como nós estudamos. Então, eu creio que o cavalo branco ele está falando desse período de 3 anos e meio iniciais aqui. É uma falsa paz que ele vai trazer, tá? Aí nós vimos que o segundo cavalo, ele é vermelho, né? Por que vermelho? Vermelho é guerra, tá? Então, a guerra vai tirar a falsa paz que o anticristo trouxe ao mundo. Eu creio que ele mesmo vai trazer essa guerra, porque no meio da tribulação, quando ele se revelar como o anticristo, então vai ter essa guerra, e vai ser uma guerra terrível, onde a quarta parte vai morrer ali, né? Então, vai haver guerra, que é o segundo cavalo, vermelho. O terceiro cavalo, qual é a cor? Qual é a consequência da guerra? Fome. Fome, né? E a cor do cavalo é preto. Então, preto de fome, né? Como a gente fala, né? Então, vai ter guerra e aí vai ter como consequência a fome, né? E muitos vão morrer de fome, inclusive os santos da tribulação, tá? Não confunda os santos da tribulação com os santos da igreja, tá? Esses que vão se converter aqui na tribulação, eles são uma outra categoria que não fazem parte da igreja e nem fazem parte dos santos do Antigo Testamento. É outro grupo, tá? Então, esses vão morrer. O quarto cavalo, qual é a cor? Consequência da fome, da guerra, é a morte, né? Então, muitos vão morrer pela fome, pela guerra, pela mortandade, que seriam as doenças, né? Aí, e até pelas feras, pelos animais que vão agir ali como juízo de Deus também. Então, uma quarta parte vai morrer, pelo menos, logo no início da segunda metade da tribulação, uma quarta parte do mundo, dos homens, vai morrer, né?
Isso quer dizer que de cada 4 pessoas no mundo, um vai morrer logo aqui no início, tá? Vai morrer como consequência da guerra, como consequência da fome, como consequência das pestilências e da própria perseguição do anticristo, ok? O quinto selo, você lembra que... O que é o quinto selo? Quando ele abriu o quinto selo. Você lembra que ele viu lá no céu o quê? As almas debaixo do altar. Você lembra disso? As almas que estavam clamando por vingança debaixo do altar, né? Lá no céu. Até quando, soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue? E aí tem várias interpretações sobre essas almas, de quem seria, tá? Esses aí são os santos da tribulação. São aqueles que estão morrendo na tribulação, ok? Não é a igreja. A igreja já está no céu redimida, ok? Esses debaixo do altar são os santos, tá? Os crentes da tribulação que estão morrendo. Então, eles vão morrer de morte terrível, né? Martirizados, perseguidos e tudo mais, e eles vão chegar lá. E aí é dito para eles que devem repousar por mais um tempo, até se completar o número daqueles que vão ser mortos aqui, como eles foram no tempo da tribulação. Essa é a nossa interpretação, tá? Para quem tem a interpretação de que a igreja vai passar pela tribulação, ele vai dizer que aquelas almas que estão clamando debaixo do altar são os crentes da igreja. Nós não concordamos com essa interpretação, tá? A igreja já está redimida, esses são os crentes da tribulação, ok? Então, a primeira série de juízos são os 7 selos, que nós vimos já, aqui os 4 cavaleiros, né? Falsa paz, o anticristo, vermelho, a guerra, depois o preto é a fome, e o amarelo, esverdeado, seria a morte, tá? Os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? E você lembra que por que selos? Porque aquele livro que Jesus tomou da mão do Pai, do capítulo 5, que está selado, e ele vai quebrando os selos, tá? Ele vai quebrando os selos. Então, nós vimos que ele quebrou já 6 selos, tá? Quando ele quebrou o 6º selo, o que aconteceu? Aconteceu várias coisas no mundo, né? Vai acontecer, na verdade, que é futuro, né? Terremoto, tsunami, o sol vai escurecer, vai ficar preto como saco de crina, como diz lá o texto, a lua vai ficar vermelha como sangue, tá? E os homens vão entender que nesse momento aqui é Deus quem está mandando juízo sobre eles, eles vão se esconder dentro das montanhas, embaixo das montanhas, e vão pedir a morte, né? Vão pedir para que a montanha caia sobre eles, para eles se esconderem da ira do Cordeiro, que é Cristo, e da ira de Deus Pai, e eles entendem que chegou o grande dia da ira deles. Isso nós vimos no capítulo 6, tá? Então, capítulo 6, nós estamos por aqui, no início aqui da tribulação. Tá certo? Alguma pergunta aí sobre esse capítulo 6 e até aqui? Tá tranquilo? Quero que você visualize onde é que nós estamos aqui, tá? Tá certo? Comecinho. Bem, só continuando aqui, depois da tribulação, na tribulação vamos ver as 7 trombetas e os 7 taças ou os 7 flagelos, tá? E aí, depois dos 7 anos, Jesus volta com os santos na chamada a segunda vinda, tá? Então, olha só, para nós, a volta de Jesus, ela se dá em 2 etapas. Primeira no arrebatamento,
e depois, 7 anos depois do início da tribulação, ele volta com os santos na chamada segunda vinda em poder e glória, tá? Aqui ele não vem à terra, ele vem nas nuvens e chama a sua igreja para se encontrar nas nuvens. Aqui ele desce na terra, no Monte das Oliveiras, tá? Lá, e ele vai, então, vai ter a famosa batalha do Armagedon. Então, o que é o Armagedon? É a batalha que vai ter entre Jesus e as nações que estão a ponto de destruir os judeus, a nação de Israel e tudo mais. Então, isso é capítulo 19, a gente vai ver Armagedon, julgamento das nações, Satanás vai ser preso, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. E aí, então, segue-se o chamado milênio, tá? Sobre o milênio também há várias posições, tá? Nós somos pré-milenistas. O que significa que ser pré-milenista? Nós cremos que a segunda vinda de Jesus, a vinda dele em poder e glória, ela vai se dar antes do milênio, tá? Antes do milênio. E nós cremos que esse milênio, ele vai ser um tempo de 1000 anos literais, onde Cristo vai estar reinando em Jerusalém, literalmente por 1000 anos, sem a influência de Satanás, tá? Aqui vai ser um tempo de paz, de justiça. Aqui sim vai ser uma verdadeira paz, tá? De justiça, prosperidade e para se cumprir as promessas ainda não cumpridas para a nação de Israel, que vão ser cumpridas no milênio. Ok? Tem chamado amilenistas. O que são os amilenistas? Eles não creem no milênio literal, tá? Eles creem no milênio espiritual, que Cristo já está reinando de forma espiritual. Esses são os amilenistas, tá? Nós somos pré-milenistas porque cremos no milênio literal e que Jesus volta antes do milênio. Oi, alguém ia perguntar aí alguma coisa? Daniel de Barros. Ricardo, no caso, aqui no Armagedon, quando Jesus vem com os santos, aí vai entrar aqui o milênio, né? Para ter... Depois vai ter algumas coisas antes de começar o milênio. Vai ter a batalha do Armagedon, vai ter o julgamento das nações, que é aquele texto de Mateus 25, tive fome, me deste de comer. Isso é lá depois da tribulação. Tá? Satanás vai ser preso no abismo por 1000 anos, acorrentado, e o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. E aí, então, começa o milênio. Eu quero saber aqui, no milênio, a igreja vai estar aqui, os santos? Vai estar aqui junto? Eu creio que sim, porque Jesus volta com os santos, olha. Então, Jesus volta com os santos na segunda vinda, tá? E a igreja vai participar do milênio. Nós cremos que a igreja ela vai ser juiz no milênio. Paulo falou que nós vamos julgar o mundo, lá em Coríntios, né? Então é nesse tempo aqui. Jesus vai estar reinando em Jerusalém como centro, a capital do mundo, e nós vamos estar reinando com ele também, tá? Aí. Cremos nessa promessa aí, tá? Mas o milênio em si, ele é para a nação de Israel. A nação de Israel aguarda o milênio. A nação de Israel, ela aguarda essa vinda, tá? E aguarda o milênio. Qual foi o problema deles? É que quando Jesus veio a primeira vez, na primeira vinda, há 2000 anos atrás, eles achavam que já era isso aqui. Porque eles aguardam isso aqui. Tá? Só que eles não entenderam que ainda tinha toda essa parte aqui ainda para ser cumprida. Então, os judeus, eles ainda aguardam o seu Messias. Quando o anticristo se manifestar aqui, por que ele vai enganar os judeus? Porque os judeus vão pensar que ele é o Messias. E aí eles vão ser enganados. Eles só vão se tocar, os judeus, no meio da tribulação. Que aí é quando Jesus disse, olha, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, lá no templo,
Então, vocês fogem, porque vai ser um tempo de grande tribulação. Ele disse, e aí vai ser terrível, né? Vai ser terrível. Para alguns. Tá certo? Bem, depois do milênio tem uma outra rebelião, que é chamada rebelião final, porque só concluir esse raciocínio aqui. Rebelião final, aí Satanás ele vai ser solto, porque ele está preso durante o milênio, e aí ele vai ser solto e ele vai fazer uma rebelião final contra Deus e contra Jesus, tá? Aqui no Armagedon é Jesus quem vai participar na batalha. Aqui é o próprio Deus. Na verdade, nem vai ter batalha, porque ele só com um sopro ele vai consumir todo mundo. Mas veja que Satanás, quando ele é solto, ele vai ainda arrastar uma multidão para essa última batalha chamada a rebelião final. Então as pessoas vão desfrutar do milênio, mas no coração delas, elas não querem Deus. Por isso que a última peneira, vamos dizer assim, dos ímpios vai ser aqui. Aí Satanás vai ser derrotado, aí depois ele vai ser lançado para o lago de fogo, tá? E aí vai vir o grande trono branco. O que é o trono branco? É o julgamento de todos os ímpios, desde Caim até esse ponto aqui, depois do milênio, os ímpios vão ser julgados no grande trono branco. Vão ser condenados e vão ser lançados para o lago de fogo, junto com Satanás e os seus anjos, que já estão lá, tá? Lembra que Jesus falou que o lago de fogo ele não foi preparado para os homens, mas para Satanás e os seus anjos, mas os homens que decidem seguir Satanás vão para lá, para onde ele vai. E aí, então, nós temos a chamada eternidade, que é a Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, final do livro de Apocalipse, tá? Então, esse aqui é o panorama da nossa escatologia e do próprio livro de Apocalipse. É dentro dessa visão que a gente está estudando o livro. Perguntas? É aqui no trono branco. Se ele for um ímpio, provavelmente foi, é aqui. Todos os ímpios vão ressuscitar aqui. Ninguém achou o corpo dele. Até hoje. Mas a gente vai ver que o mar vai dar conta do corpo. Vai dar conta lá que nós vamos ver, né? Então veja que aqui nós cremos em pelo menos 3 ou 4 ressurreições, tá? Só para a gente lembrar aqui do que estudamos em escatologia. Então a primeira ressurreição vai acontecer aqui, que é a ressurreição da igreja, os mortos em Cristo, no arrebatamento. Depois da tribulação e antes do milênio, vai haver 1 ou 2 ressurreições. Apocalipse 20, versículo 4, esses santos aqui dessa tribulação, eles vão ressuscitar antes do milênio, e os santos do Antigo Testamento também vão ressuscitar aqui, antes do milênio, tá? Lembra que nós, chamados dispensacionalistas, nós cremos que Israel é um povo diferente da igreja. A igreja é a igreja, Israel é Israel, tá? Então, há promessas para a igreja e há promessas para Israel. Então, Daniel, Abraão, Davi, todos os santos do Antigo Testamento, eles vão ressuscitar aqui para entrar no milênio, tá? E os santos da tribulação também aqui. Então, uma ressurreição, aqui 2, aqui 3, e a ressurreição dos ímpios, que é aqui no trono branco. Então, se o ímpio morre hoje aqui, ele vai passar todo esse tempo aqui até ser ressuscitado no chamado grande trono branco para ser condenado e lançado para o lago de fogo. Ele não dorme, tá? Nós não cremos na doutrina do sono da alma, tá? Tanto o ímpio como o crente, ele, quando morre, ele está consciente, ele está lembrando, tá? E ele está aguardando. Agora, o crente, ele morre e vai à presença de Deus, tá? E fica lá.
esperando a ressurreição do arrebatamento, e o ímpio está no inferno. Inferno é um lugar temporário, tá? Onde ele está lá em tormento. É só lembrar da parábola não, da história do rico e do Lázaro, tá? Onde o rico estava no inferno, em tormento, naquelas chamas, e depois ele ainda vai ser julgado por Deus e vai ser lançado no lago de fogo. Esse é o destino do ímpio, tá? Esse é o destino do ímpio. Então, 4 ressurreições, tá? A da igreja, dos santos da tribulação, dos santos do Antigo Testamento e dos ímpios, tá? Nem todos os grupos creem dessa maneira, tá? Tem grupo que só crê em 2 ressurreições, dos santos, que vai todo mundo, os crentes e dos ímpios, tá? Nós cremos nessas 4 ressurreições aí, porque temos essa visão dispensacionalista. Pergunta? Tranquilo? Vamos entrar Leonardo. no capítulo 7? Oi, Leonardo, pode falar. Eu não entendi a questão da morte aí, a questão do entendimento, né? Todas as pessoas que morrem de hoje para trás, no caso, né? Tanto no céu como no inferno, elas têm a pleno conhecimento, consciência. É isso ou eu entendi errado? Sim, com certeza. Há um ensinamento do sono da alma, que alguns grupos, como os adventistas e outros, testemunhos de Jeová, que você morre e você dorme e fica aguardando o julgamento. Nós não cremos nisso. Jesus contou a história do rico e do Lázaro, né? O rico estava no inferno. Primeiro, ele estava dormindo? Não. Ele estava bem acordado. Segundo, ele estava sofrendo? Estava, porque diz que ele estava em tormento. Terceiro, ele tinha consciência? Tinha, porque ele viu Abraão e reconheceu Abraão. Ele viu Lázaro, aquele mendigo que ele tratou mal a vida toda, né? Ele reconheceu a Lázaro, né? Então ele lembrou quem era o Lázaro. E ele lembrou até dos seus parentes, que ainda não tinham morrido. Você lembra lá? Que ele diz, olha, eu estou aqui em tormento, manda o Lázaro falar para ressuscitar e falar para eles não virem para cá. E Abraão disse, não, eles têm a Bíblia, eles têm aí, então eles que ouçam, né? Para evitar para cá. Então a pessoa, tanto o cristão como o ímpio, ele está consciente e ele está lembrando. Jesus falou que no inferno o verme não morre, tá? Muitos acham que essa questão do verme não morrer é a consciência do ímpio, quando ele fica lembrando as oportunidades que ele perdeu, né? E que ele realmente está condenado agora e não tem mais chance. Então ele diz que o verme não morre, né? Seria a consciência, eu até que creio realmente nisso aí. Ok? Então a gente tem que ter cuidado com as doutrinas das seitas, que muitas vezes estão próximos de nós. Então, não cremos no sono da alma, nós não cremos na aniquilação total da alma, porque tem grupos que falam isso, morreu, acabou, aniquilou tudo, né? Nós não cremos, e muito menos em reencarnação, aí que é pregado pelo espiritismo e coisas como isso, tá? Nós cremos na ressurreição dentro dessa visão aqui, ok? Então, se você morre, você vai lembrar, sim, das coisas, tá? Eu tenho uma opinião de que, porque você, eu sei que a pergunta é, eu vou morrer, vou estar no céu, vou reconhecer as pessoas? Eu creio que sim. Eu creio que quando a gente chegar lá, aí a gente vai reconhecer. Eu vou reconhecer o Edson, que está lá já desfrutando. Eu vou reconhecer a irmã Lúcia, que morreu terça-feira, a esposa do pastor Benjamin. Essa é a nossa esperança, tá? Essa é a nossa esperança. Eu vou reconhecer, eu vou lembrar. Agora, eu tenho uma opinião porque a gente diz, mas a gente vai ficar triste, porque... E as pessoas, nossos parentes que morreram e estão no inferno? Eu creio que a gente vai entender as coisas, tá? E vai
aceitar as coisas muito mais aqui. A nossa mente hoje ela é finita, nós não entendemos o porquê, né? Mas quando nós estivermos na presença de Deus, a gente vai entender as coisas. A gente não vai ser onisciente como Deus, mas a gente vai entender com certeza infinitamente mais do que nós entendemos hoje com a nossa mente finita. Tá certo? E, Ricardo, Oi. assim, a minha dúvida maior é em relação ao pecado, né? Sim. O pecado dos santos, né? Que eles cometeram aqui, para estar de plena consciência lá. Aí, então, essa é a minha dúvida, né? Não, mas Será o pecado, quando a igreja for redimida, você lembra, nós vimos capítulo 4, capítulo 5, os pecados foram lavados por Cristo, né? Por isso que eles são salvos. Então, se eles não têm o pecado lavado, eles não são salvos e eles vão ressuscitar aqui. Aí não tem jeito mesmo, tá? Mas a gente vai entender, eu gosto de usar essa palavra, entender o nosso pecado, mas que foi lavado e pago pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa esperança, por isso que nós somos salvos, né? Bem, irmãos, vamos entrar aqui no capítulo 7. Veja bem, aonde é que está o capítulo 7 dentro desse nosso quadro aqui? Preste bem atenção que eu vou lhe falar aqui agora, tá? No Apocalipse, assim como toda a Bíblia, ele não é cronológico, os capítulos. Isso não quer dizer que necessariamente depois do capítulo 1 vem o capítulo 2, o que está acontecendo no 2, depois vem o 3, entendeu? Quer dizer, depois do 6 vem o 7. Não, você sabe, a Bíblia ela foi escrita em temas, tá? Então, tem o propósito do livro e, e conforme o propósito é colocado as histórias lá dentro, tá? Então, o livro de Apocalipse, o que acontece? Tem alguns capítulos que nós chamamos de intervalo, ou alguns chamam de interlúdio, tá? O que são esses capítulos de intervalo? Esses capítulos, eles estão no livro para explicar alguma coisa, geralmente da tribulação, tá? Então, são capítulos que explicam algo desse período aqui, ó. Tá certo? Então, por exemplo, o capítulo 7, ele é o primeiro capítulo de intervalo que nós encontramos no Apocalipse, tá? É para explicar uma coisa aqui da tribulação, que é exatamente a questão como é que as pessoas vão ser salvas nesse tempo da tribulação. Porque ele está falando o que está acontecendo, né, das catástrofes, dos juízos de Deus, e aí pode ficar a dúvida. E alguém vai ser salvo ainda nesse tempo, já que a igreja subiu, foi embora, né? E como é que essas pessoas vão ser salvas? Elas vão... Quem vai pregar para elas? Poderia ser outra pergunta, né? Porque hoje a responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja, mas a igreja ela vai ser tirada. E quem vai ter a responsabilidade de pregar na tribulação? Tá? Como é que vai ser isso? Então, esse capítulo, ele é para explicar essas questões. Quem vai ser salvo? As pessoas vão ser salvas durante a tribulação e, principalmente, quem vai pregar durante a tribulação. Deu para entender o capítulo 7? Então, o capítulo 7 é como se fosse um parêntese na revelação. É um parêntese para explicar algo da tribulação. Então, nós vamos ter o capítulo 7, vamos ter o capítulo 10, vamos ter o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 17 e 18, que a gente vai entender aí coisas da tribulação, entendeu? Então, imagina que a tribulação está correndo solto aqui, direto, mas tem esses capítulos que é para explicar algo. Tá certo? Deu para entender? Uhum. Entendi. Então, o capítulo 7, ele é para explicar
como as pessoas vão ser salvas na tribulação e quem vai pregar na tribulação. Vamos lá, capítulo 7 é um capítulo polêmico também. O capítulo 7, logo para você saber, é aquele capítulo que fala dos 144 mil. Então, sempre houve essa pergunta: quem são os 144 mil? Tá? Se você for testemunha de Jeová, você vai dizer que os 144 mil são os testemunhas de Jeová. Será? Vamos ver aí se a Bíblia fala isso. Se os 144 mil são os TJ, como dizia o seu Bill. Então, vamos lá. Versículo 1. Depois disto, ou seja, depois da visão que ele teve dos 6 selos, dos cavaleiros e tudo mais, ele diz que ele vê 4 anjos, ok? Então, 4 anjos, eu achei essa imagem aqui. Repara que o ministério dos anjos é bem destacado no Apocalipse, tá? Anjo trabalha muito no livro de Apocalipse. Então, ele vê esses 4 anjos, que não são os 4 seres viventes, tá? Os 4 seres viventes é outra coisa, são representação da criação. Esses 4 anjos são outro anjo. Esses 4 anjos que João diz, ele vê, eles estão em pé, e eles estão nos 4 cantos da terra, ok? Então, você imagina, eles estão nos 4 cantos da terra, e eles estão conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ok? Então, esses anjos, nessa época lá, eles vão ter essa visão, vão ter esse poder de segurar esses 4 anjos. Então, você imagina que vai ser uma coisa bem sinistra, né? Você imagina aí, e, na verdade, segurar os 4 ventos, isso é a questão do juízo, né? E viriam os juízos sobre o mundo, na tribulação. Lembra que está sendo abertos os selos, as trombetas, as taças, tá? Isso é para indicar, mostrar a severidade do juízo de Deus na tribulação. Ok? Então, eles estão lá para que não soprasse sobre a terra. Eu imagino que é assim, eles estão segurando para saltar de uma vez e trazer destruição. Oi? Esses 4 anjos quem é mesmo? Não entendi. Não, esses 4 anjos, eu estou falando que eles não são os 4 seres viventes. É uma outra classe de anjos, tá? Tá certo? É só porque as pessoas podem confundir eles com os 4 seres viventes. Mas não, são outros anjos. Versículo 2. Daí, então, o que João fala? Vi outro anjo. Então, olha só. Tem os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para depois saltar e trazer destruição. Isso é para dizer a severidade da tribulação, tá? E aí tem um outro anjo que ele diz, vi outro anjo que subia do nascente do sol. Tá aqui, ó. Esse outro anjo aqui. Então, eram os 4, e aparece esse outro anjo aqui. Isso é no João narrando, tá? O que ele está vendo. Aí, né? Subia do nascente do sol. Você sabe que o nascente do sol é o oriente, né? É o norte, sul, é da parte oeste, né? Vinha desse lado aqui. E ele tinha o quê? Tendo o selo do Deus vivo. Preste atenção. Esse 5º anjo, ele vem com o selo do Deus vivo. Agora, nós já falamos sobre selo, que são os 7 selos que Jesus está quebrando lá no céu e desencadeando a tribulação. Esse selo não é o mesmo selo lá, tá? Então, selo aqui é algo para marcar
Selo é para marcar, né? E algo para proteger também. Então, esse anjo vem com esse selo do Deus vivo, tá? Não pensa também que esse selo é o Espírito Santo, porque não dá essa indicação, tá? Porque eu sei que hoje nós falamos do Espírito Santo é o selo, tá? Mas é outra coisa, tá? E o que ele diz? Ele chamou em grande voz os 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Viu lá? Que esses 4 anjos, eles estão segurando os 4 ventos para saltar e fazer dano à terra e ao mar. Ou seja, as coisas da tribulação. Então, esse anjo, ele grita para esses 4, para eles aguardarem. Próximo versículo, olha lá. Dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Deu para entender? Então, aqueles 4 anjos estão prestes a saltar os 4 ventos para trazer danos à terra, ao mar, às plantas, tudo mais. Esse anjo aparece com esse selo do Deus vivo e ele grita para esses 4 anjos para que eles esperem ainda para não saltar, porque ele tem um trabalho para fazer. E o que é o trabalho? Selar na fronte, você sabe o que é fronte, né? Aqui na testa, com esse selo que ele vem trazendo do Deus vivo, os servos do nosso Deus. Tá certo? Isso não tem nada a ver com a igreja. Certo? A igreja já está no céu. Para nós que somos pré-tribulacionistas. Para os pós-tribulacionistas e amilenistas, que creem que a igreja vai passar pela tribulação, ele vai ter uma outra interpretação. Ele vai dizer que esse selo é o Espírito Santo que está vindo para selar os crentes na igreja. É incoerente, porque se é crente já está selado, né? Efésios 1,13 fala que o Espírito Santo. Então, esse selo não tem nada a ver com a igreja. Deu para entender? Ele vai selar na fronte outras pessoas que não fazem parte da igreja. Tá? Ele chamou de servos do Deus vivo, que a gente vai já saber quem são. Deu para entender até aqui essa dinâmica aqui? Certo. Certo? Vamos lá. Oi. Vamos lá. Versículo 4, então, aqui começa a questão. Aí João diz assim, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Está aqui a história dos 144 mil. Então, aquele anjo, ele vem com esse selo e ele sela algumas pessoas que estão na tribulação. E João ouve o número, 144 mil. 144 mil, e ele diz que eram de todas as tribos da onde? Dos filhos de Israel. Se eles eram das tribos dos filhos de Israel, isso significa que eles são de que nação? De Israel. Isso significa que eles são o quê? Judeus. Então, João diz que esses 144 mil são judeus. Não são os TJ, são judeus. Ok? 144 mil. Aí ele vai dizer, olha, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Zacar, 12 mil, da tribo de
Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000, ok? Então, eram 12 tribos, 12.000 de cada tribo, vai dar os 144.000, ok? Essas pessoas são judeus. Agora, judeus do quê? Tá? Nossa interpretação é que esses judeus, eles vão ser a grande força missionária na tribulação. Antes da época da igreja, quem tinha a responsabilidade de pregar, de falar sobre Deus para as nações? Que Deus escolheu a nação de Israel. Eles rejeitaram o seu Messias, a igreja então entrou, né? A igreja depois vai sair e depois volta de novo a responsabilidade para os judeus. Então, esses 144.000, eles são judeus que vão se converter na tribulação e eles vão pregar para o mundo na tribulação. Os 144.000 é que serão os missionários na tribulação. Tá? Fez-se uma pesquisa hoje, se você pegar todos os missionários que existem no mundo, não chega nem perto de 144.000, né? Então, você imagina que vai ser uma grande multidão que vai pregar na tribulação. Deu para entender? Esses 144.000, eles são selados, tá? Esse selo na fronte deles vai servir para algumas coisas. Primeiro, o selo é para proteção deles. Porque durante a tribulação, o anticristo vai persegui-los, vai tentar matá-los com o sistema 666 dele, né? Mas ele não vai conseguir. Nós sabemos isso porque lá no capítulo 14, quando Jesus volta, né? Os 144.000 estão lá esperando a segunda vinda. Então, como o Sobio disse, nenhum deles vai morrer durante a tribulação. Nem pela perseguição do anticristo e nem das coisas que vão estar acontecendo no mundo. Terremoto, incêndio, que a gente vai ver nas trombetas, cometa caindo, meteoro, gafanhotos, que a gente vai ver. Então, esse selo, ele serve para proteger esses 144.000. É por isso que o anjo veio tão desesperado, falando para os outros 4, para eles ainda não saltarem os 4 ventos, ou seja, a destruição, né, que ia acontecer, porque ele tinha que selar esses 144.000 que vão pregar na tribulação. Esses são judeus, eles são homens, não são mulheres, a gente sabe disso lá do capítulo 14, eles são virgens, eles não se macularam com mulheres, diz o capítulo 14, tá? Então, eles vão se converter na tribulação e vão pregar o evangelho na tribulação. Deu para entender? Uhum. Eu sim, com certeza. Para mim está ótimo. Pergunta? Então, os testemunhos de Jeová, quando falam que os 144.000 são eles, o próprio texto diz que não pode ser. Primeiro, são homens, não mulheres, são virgens, porque não se macularam com mulher, e são judeus, 12.000 de cada tribo. Tá? Tranquilo? Tenho uma pergunta para vocês. Eles vão se converter na tribulação. Quem vai pregar para eles? Agora aí tu pegou, hein? As testemunha. Exatamente. É bem provável, e eu creio nisso,
que eles vão se converter com a pregação das duas testemunhas. As duas testemunhas, que está lá no capítulo 11, para frente, que a gente vai ver, elas vão pregar na primeira metade da tribulação. Vão ser os primeiros pregadores que vão surgir na tribulação. Lembra do filme que até aparece, né? Aqueles dois velhinhos lá? Isso são as duas testemunhas, né? Que não é Moisés e Elias, mas o ministério deles será como o de Moisés e Elias, tá? Que a gente vai estudar no capítulo 11. Então, eu creio que essas duas, quando começar a tribulação, que o anticristo vir com a falsa paz para enganar, esses dois homens, eles vão surgir no início da tribulação. Eles vão perturbar o anticristo vai tentar matá-los, mas não consegue. O anticristo só vai conseguir matar as duas testemunhas no meio da tribulação. Só no meio da tribulação que a gente vai estudar, tá? Mas, enquanto isso, eu creio, e muitos concordam com isso, que esses 144 mil judeus, eles vão se converter com a pregação das duas testemunhas, e vão ser os missionários na tribulação. Eles vão estar protegidos dos juízos e do anticristo, e vão ter toda a liberdade de pregar, e muitos vão se converter. Agora, quem se converter com a pregação dos 144 mil, não vai ter esse selo de proteção. Isso quer dizer que eles vão morrer. Ou morrer por causa do anticristo, ou morrer dos juízos da tribulação. Entendeu? Deu para seguir aí o raciocínio? Uhum. Deu. Tem algumas coisas sobre esses 144 mil. Por exemplo, tem uma tribo que não aparece aqui, que é a tribo de Dan, tá? Então, alguns colocam que foi a questão da idolatria, da tribo de Dan, lá no Antigo Testamento, eles não aparecem aqui, tá? Mas, quando tem uma outra listagem, lá em Ezequiel, sobre as tribos no milênio, a tribo de Dan aparece, tá? Então, só uma particularidade aí, em relação a essas tribos, ok? 12 mil de cada tribo. Tá certo? A gente pode pensar que esses 144 mil, eles têm algum poder, assim, sobrenatural, concedido por Deus? É uma boa pergunta. Olha só, a Bíblia não fala que eles vão ter o poder. As duas testemunhas vão ter o poder. Poder de parar o céu, a chuva, poder de mandar fogo cair. Então, as duas testemunhas, elas vão ter esse poder miraculoso na tribulação, tá? Os 144 mil não é dito isso. A gente pode, talvez, pensar, especular que eles vão ter um poder como isso, tá? Mas não é dito. Agora, as duas testemunhas, é falado que eles vão ter esse poder, tá? O poder que eles têm é de serem protegidos, isso a gente sabe, porque nenhum deles vai morrer. Quando Jesus volta, os 144 mil estão lá embaixo esperando, certinho no lugar onde Jesus vai voltar, que nós já até sabemos, né? A segunda vinda de Jesus em poder e glória, onde vai ser? No Brasil? Estados Unidos? Não. Já disse que é lá em Israel, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar, né? O livro de Zacarias, se não me engano, fala isso lá, tá? Ok? Olha só, então tem essa multidão, que são os 144 mil judeus que são selados, e João fala de uma outra multidão. Essa é uma multidão na terra, esses 144 mil que vão pregar, que vão se converter na tribulação, mas tem uma outra multidão que ele vai falar, que é uma multidão no céu, tá? Olha só, vamos lá, siga o meu raciocínio aí. Versículo 9. Depois destas coisas, ou seja, depois da visão dos 144 mil, João diz, vi e eis uma grande multidão,
que ninguém podia enumerar. Então, era muita gente. Aí ele diz, olha, era de todas as tribos, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Então, era muita gente de tudo quanto é lugar, tá? Aí fala, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Isso significa que essa multidão, ela está no céu, tá? Diante do trono e diante do Cordeiro. Fala que eles têm eles são vestidos de vestiduras brancas. Achei essa imagem aqui no céu, né? Vestiduras brancas, de pureza, de santidade, de salvação, né? E com palmas nas mãos, não é que eles vinham batendo palma. Palmas é esse galhozinho aqui, né? Isso é um símbolo da salvação, esse é um símbolo saudar, né? Então, eles estão com isso aqui, né? Nas mãos. Oi? Parece aquelas palmas, né? Que quando Jesus fez a entrada dele, triunfal. Triunfal, né? Exatamente. Nas mãos as palmas, né? De plantas, de palmeiras. Exatamente. Quer dizer, eles vão estar lá com essas palmas, né? Essas aves saudando Jesus lá. Isso é algo da salvação, da alegria que eles estão lá, né? A grande questão é quem são essas pessoas? Aí vem as interpretações também. Então, olha só. Para os amilenistas e pós-milenistas e mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, eles vão dizer que essas pessoas são quem? A igreja. A igreja. Eles vão falar que são a igreja. Nós não concordamos com essa posição, tá? Eu vou já mostrar por quê. E o próprio texto vai dizer quem são essas pessoas. E aí é que fura realmente a interpretação de que a igreja vai estar na tribulação. Então, olha só. Outra coisa, se eles estão no céu é porque eles morreram, né? Eles estão no céu porque eles chegaram lá no céu, tá? E eles clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, quer dizer, Deus Pai, e ao Cordeiro, pertence o quê? A salvação. Quer dizer que eles foram salvos. Eles vão chegar lá, adorando a Deus e ao Cordeiro, reconhecendo que a salvação pertence a eles. Até aqui você pode falar ainda que é a igreja, mas vamos lá, vamos ver se é a igreja mesmo. Versículo 11. E aí tem uma adoração no céu, né? Então todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, você lembra dessa imagem que nós vimos lá do capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5. Então todos os anjos, quem mais? Os anciãos, que são esses 24 anciãos. Quem são os anciãos? Segundo a nossa interpretação, os anciãos, eles são representantes da igreja. Então, é a igreja. A igreja no céu são os 24 anciãos, tá? Vimos lá no capítulo 4 de Apocalipse. Então, os anjos, a igreja, quem mais? Os 4 seres viventes, está aqui os 4 seres viventes, um com cabeça de leão, touro, homem e águia. Segundo a nossa interpretação, esses são representantes da criação de Deus, é uma classe de anjos que estão lá. Isaías, capítulo 6, diz que são serafins, são os mesmos, né? Ezequiel falou também, e João, eles estão lá adorando o Senhor, tá? Então, os anjos, a igreja, a criação, que estão ante o trono, o que eles fazem? Se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus. Por que eles vão adorar a Deus? Por causa da salvação dessa multidão que chegou lá no céu. Tá? E o que é a adoração aí dos anjos, igreja e criação, 4 seres viventes? Olha o que eles falam. Amém. Amém significa assim seja, né?
6. Aí ele fala, o louvor, a glória, a sabedoria, a ações de graça, a honra, o poder, a força. Quantas qualidades aqui? 7. Sem pensar. 7. 7. Lembra que o número 7 é o que aparece mais. Bora ver se dá 7. Louvor, glória 2, sabedoria 3, ações de graça 4, honra 5, poder 6 e a força 7. Isso quer dizer que é uma perfeita adoração. Essas qualidades aqui, tá? Então, é uma perfeita adoração. E eles estão adorando quem? Cristo e Deus Pai, né? Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós vamos reconhecer e vamos adorar o Senhor como igreja quando olharmos essa multidão chegando no céu aí nesse momento. Isso está para o futuro. Ok? Mas ainda tem a dúvida. Quem são esses? Não são a igreja, porque a igreja está adorando. Não são os santos do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles já estão lá. Tá? Quem são? Versículo 13, João diz assim, um dos anciãos, quer dizer, um representante da igreja, tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então você imagina que João está lá olhando toda a cena, de repente um representante da igreja, um ancião, vai lá com ele e diz assim, ei João, esse povo aí, que está chegando aí com vestiduras brancas, com palmas na mão, toda essa alegria, quem são esses aí? Fez a pergunta para João, né? O que João respondeu? Qual foi a resposta de João? São os santos. Que ele sabia, né? Que o próprio homem sabia. Não, olha a resposta de João. Respondi-lhe, quer dizer, respondi para o homem. Meu senhor, tu sabes. Ele sabia? Sabia. Sim. Sabia ou não sabia? Sabia. Sabia? Sabia. Lê de novo o texto. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Sabia ou não sabia? O João não sabia. O João não sabia. Não, João não sabia. João disse, olha, eu não sei. Se ele soubesse, ele não tinha respondido assim. Me responde, que eu não sei. Entendeu? Aí o homem vai falar, ele então me disse, porque João não sabia. Ele disse, não, eu não sei, o senhor que sabe, eu não sei. Me diga aí quem é. Então me disse, são estes os que vêm da onde? A grande tribulação. Grande tribulação. Quer dizer que esse povo que está chegando no céu, essa grande multidão do capítulo 7, não são os crentes da igreja. Eles são os santos que estão morrendo na tribulação. São aqueles que estão se convertendo pela pregação dos 144.000, das 2 testemunhas, tá? E de outros, mas que são mortos. E eles são mortos por quê? Porque são crentes e estão sendo perseguidos pelo anticristo e porque eles estão morrendo do próprio juízo da tribulação, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças. Entendeu? Porque na tribulação é assim, converteu, morreu. Não tem escapatória. Se converte, morre. Nega Jesus, adora o anticristo, vive. Mas vive por quanto tempo? Só mais 7 anos. Ou morre e passa a eternidade. É assim que vai ser na tribulação. Entendeu? Então, o próprio ancião falou que eles são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras, olha lá, quer dizer, vestiduras aqui são os atos, né? O pecado dele, a pergunta do Leonardo no início, né? O pecado deles foram lavados, né? Aonde?
No sangue do Cordeiro. Quer dizer, eles se converteram, foram lavados dos seus pecados no sangue de Cristo, né? Então, a salvação sempre foi através de Cristo, em todas as dispensações. Desde o Jardim do Éden, passando pela lei, passando pela igreja, na tribulação e no milênio, se houver salvação no milênio, né? Mas na tribulação é através de Cristo. Sempre é através de Cristo. Tá certo? Tá entendendo aí? Uhum. Vamos continuar aqui. Versículo 15. O homem falando ainda para João, né? Razão porque se acham diante do trono de Deus, né? Diante do trono de Deus. E eles, o que eles vão fazer? Servem de dia e de noite no seu santuário. Veja que esses que vão se converter na tribulação e vão ser salvos, eles vão ter esse trabalho de servir de dia e de noite no santuário. Eu pergunto para você, a igreja tem mais privilégio ou não vai ter do que esses aqui? Tem sim. Tem. O que a igreja é? A noiva. A noiva serve? Quando você vai no casamento, você vê a noiva servindo a bebida, o comes e bebe para o pessoal? Não, tem os garçons. Então, eu me lembro como o seu Bill dizia, esses aqui, eles vão ser os garçons no céu. Vão servir a noiva. Não que isso seja algo, né, para a gente pensar assim, né? Mas vai ter essa questão lá, né? Porque a noiva, a igreja, ela é especial. Esses aqui vão ser salvos, mas eles vão servir. Não que seja ruim, né? Claro que não, né? No santuário, né? E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, né? A ideia de tabernáculo é a ideia de conforto, de segurança e tudo mais. Sobre esses aí. Até porque esse pessoal que vão chegar no céu, eles vão chegar, eu imagino assim, bem traumatizados. Não sei se isso é possível, mas parece que me dá a ideia. Porque, veja bem, eles vão morrer de morte violenta. Eles vão ser martirizados e eles vão chegar, já que a gente entende que eles vão chegar com uma consciência, lembrando das coisas, então eles vão lembrar exatamente como eles morreram, e da forma como eles morreram. E quando Deus fala que vai estender sobre eles o seu tabernáculo, significa que é o consolo para eles, né? E olha só o próximo versículo. Jamais... Por quê? Me responda aí. Por que ele falou que jamais terão fome? Esses que vão se converter e morrer na tribulação e chegar no céu. Já dá para você... Oi. Pode falar, Luiz. A Fátima ressaltou a questão, porque são esses que vão morrer por causa da sua fé, nesse período. Então, eles vão passar fome, eles vão passar... vão ser perseguidos. Então, é algo que eles passaram, tiveram essa experiência. Exatamente. Qual é o cavalo da fome? Que cor ele é? Amarelo. A fome é o preto. Não, é o preto. É o terceiro cavalo. Então, quando preto. vier a fome, em consequência da guerra, eles vão se converter. Mas cadê comida? Então, eles vão morrer de fome. Que fome. De fome. E aí, por isso que diz, jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Sabe por que sede? Porque quando a gente vê as trombetas, que a gente ainda não viu, as 7 trombetas, não vai ter água para beber. A água vai estar envenenada. A Bíblia diz que os homens que beberem dessas águas vão morrer.
E muitos desses crentes na tribulação vão tentar beber essa água e vão morrer. Por quê? Porque eles são protegidos? Não, só quem é protegido é os 144 mil. E aí eles vão morrer. Então, por isso, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol. Olha aí, nós vimos aí a questão, nós vamos ver nas trombetas e nas taças, a questão que o sol vai queimar Vai as pessoas, aquecer. né? Muitos vão morrer queimados do sol. Camada de ozônio, eles estão Aquecer 5 protegendo vezes até hoje. mais. Vai arrebentar isso na tribulação, né? A gente vai ver isso, né? Então eles vão morrer queimados, e nem ardor algum, nem ardor algum. Quer dizer, por que que isso foi falado para eles? Porque é assim que eles vão morrer. Os bichinhos vão chegar traumatizados lá no céu, eu posso colocar assim, precisando de psicólogo mesmo, né? E o Senhor vai... É Jesus. Jesus vai consolar, vai dizer, olha, não se preocupe, aqui você não vai ter mais fome, você não vai ter mais sede, você não vai morrer mais do sol, né, e tudo mais, entendeu? Então, a melhor aplicação desse texto não é para a igreja, é para os santos da tribulação, ok? Então, se você pregar nesse texto, por favor, a partir de agora, não fale que, olha, quando a gente chegar lá no céu, Jesus vai nos abraçar e dizer que a gente não vai ter fome. Não, aliás, tem muito crente que morre até gordo, né? Gordinho, né? Então, aplique direito, aplique que é os santos que estão morrendo na tribulação, de fome, de sede, do sol e tudo mais. Certo? E o versículo 17... Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Olha só, imagina, Jesus vai abraçar eles lá, porque os bichinhos confortar, dizer, eu sei que você passou lá na mão do anticristo, mas agora você está aqui, né? Vai guiar para as fontes da água da vida, né? E olha lá, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lágrima. Os bichinhos vão chegar lá traumatizados, precisando do psicólogo Jesus com eles. E Jesus vai abraçá-los, né? Então, esses são vai ser acolhido. os santos da tribulação, tá? Não é a igreja. Então, esse capítulo, meus irmãos, não esqueçam, fala das duas grandes multidões. A primeira multidão é os 144 mil que vão pregar, multidão na terra, e a outra multidão é a multidão no céu, que são aqueles que vão morrer na tribulação. Então, esse capítulo, ele serviu para explicar se vai ter salvação na tribulação. Vai. Quem vai pregar? 144 mil, as duas testemunhas, e como vai ser esse tempo lá, tá? Isso engloba todo o tempo da tribulação aqui. É um capítulo que explica. Pergunta? Comentários? Eu não sei se é uma pergunta ou comentário, assim, eu vejo, eu não sei se os irmãos concordam, eu não sei se é uma condição, né, no caso para esses da tribulação, tá? Eles vão sofrer, vão morrer, tem a salvação, tem, mas a condição é agora só em servir, né? Eles vão na parte de servente lá, como não foi colocado aí. Seu Bill falava isso, né? E a nós, o privilégio de nós, né, hoje, graças a Deus, né, podermos já nos prevenir e partir, porque nós não passaremos por isso, né? Já estamos lá na parte da noiva, a ser servido por eles. Uhum. Temos o privilégio de sermos a noiva de Cristo. De Cristo, né? Uhum. E até, seu Bill falava, você lembra quando João Batista, e alguns acham que João Batista seria o último da dispensação da lei, ele disse, olha, eu sou o amigo do noivo, eu sou só o amigo, né? Aí, João Batista, alguns acham não, fazia parte da igreja, né? Bem, enfim, mas como o seu Bill falava, nós vamos ter um privilégio maior por sermos a noiva do que esses aqui que vão ser os serventes, vão servir de dia e de noite no santuário. Ricardo. Oi. Me responde aí. Quando um dos anciões, né,
tomar a palavra e dizer de onde eles estão vindo. Aí eu quero saber, ainda vai continuar pessoas morrendo depois desse episódio aqui? Sim, com certeza. Lembra do quarto selo. Eles estão lá. Eu creio que esse mesmo grupo aqui seria o mesmo lá do quarto selo. Estão clamando também por justiça, né? E que foi dito para eles, aguarda até se completar o número dos que ainda vão ser mortos, igual como vocês foram, né? Então, eu creio que esse grupo é o mesmo daquele quarto selo lá, que está clamando embaixo do altar. É só uma outra perspectiva. Agora, claro, que se já for no final da tribulação, aí já acaba, né? Mas a ideia é o panorama de como vai ser lá. Entendeu, Edmar? Entendi. Obrigado, João. Tranquilo? Alguma outra pergunta sobre esse capítulo? Outra coisa que já vimos? A gente pode pensar assim que Deus ele tem destinado privilégios e também, né, galardões para categorias de salvos, né? A gente pode dizer assim, e ver aí depois dessa demonstração aí desse capítulo, né? Deus tem guardado os privilégios e com certeza também os como é que agora eu falei? Ai, meu Senhor, esqueci agora. Os galardões, né? Os galardões para as pessoas, né? E essa aí é magnífico, muito magnífico mesmo esse capítulo. Sim, com certeza. A gente crê nisso, né? E a igreja tem um grande privilégio de ser a noiva. É só pensar na questão do casamento, né? Quem é a pessoa importante? A noiva é importante, né? Claro que não é mais importante que o noivo é Cristo, né? Mas você vê como é no casamento aí, né? Então, é diferente, né? Ok? Então, meus irmãos, vamos parar. Oi, pode ter outra pergunta? Pode fazer. Só para a apostila que eu solicitei para você, tem algumas palavras só falando em cima do caso do livro lá do versículo, né? Correto? Só algumas palavras que é falado para nos ajudar eu creio que na explicação, né? Isso, em espanar a palavra. Porque eu pensei que seria exatamente que veria essa daí que você está passando, que está no quadro para a gente. Eu pensei que seria isso. Mas não é nada diferente. Não entendi ainda, irmão. A apostila que eu solicitei para você, essa daqui, ela está marcada só alguns versos que a gente vai ler na Bíblia, está lá algumas palavras, aí ela expana, nos dá uma ampla visão de explicação, correto? Sim. Dentro do contexto. Eu pensei que seria essa que você passa no quadro aí para nós, que nós vai acompanhando você falando. Não, porque assim, essa apostila, ela foi elaborada pelo Bruce, e a gente segue, né? E aqui a gente dá uma coisa mais aí, que a gente pega da apostila do seu Bill, outros que a gente vai estudando também, tá? Mas a ideia é que você pega a apostila e você já dá aquela lida, e você faz mais anotações lá, né? Coisas que não tem lá que eu falo aqui, aí você já anota e já reforça também. Tá? Porque lembra que eu decidi que a gente ia ver o texto, né? Para que esse modo do livro de Apocalipse a gente concentre no livro, né? Por isso que eu preparei esses slides só com o texto e com as imagens para dar a ideia, né? Eu não estou jogando os comentários da apostila, outros comentários, né? Para que a ideia é que a gente fique com o livro na mente, né? Com o livro. Essa que é a ideia de estudar o livro de Apocalipse, né? Foi diferente, por exemplo, que a gente estudou escatologia, que a gente foi seguindo a apostila, né? A gente poderia seguir a apostila aí, né? Mas a minha ideia aqui é que a gente tenha o livro na mente, que a gente saiba o que fala nos capítulos, tá? E é aquela coisa, quando alguém falar alguma coisa do capítulo 7 de Apocalipse, aí você, capítulo 7, duas multidões, 144 mil, grande multidão, tá? E aí já fica aqui preparado para ver o que o homem vai falar.
Essa que é a ideia, tá certo? Tá certo. Ok, meus irmãos, então nós vamos parar aqui no capítulo 7. Na próxima aula a gente vai estudar o capítulo 8, que é a continuação, porque lembra que foi dada uma pausa no capítulo 6, entrou o capítulo 7, aí o capítulo 8 vai voltar para onde? Para o último selo, porque nós vimos até o 6º selo, aí falta ver o 7º selo. E o 7º selo é o quê? As 7 trombetas. Apocalipse é interessante porque é assim, 7 selos. Aí quando chega no 7º selo, aí a pessoa pensa, vai acabar. Não, aí os 7 selos tem mais 7 trombetas. Aí quando chega na última trombeta, agora vai acabar. Não, aí tem mais 7 taças. Aí é terrível, tá? Mas nós vamos parar aqui no capítulo 7 e na próxima aula a gente vê o capítulo 8, se Deus quiser.